Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui pontualmente, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, com mais um evento, com mais uma aula. E hoje, galera, 13 é o número da sorte. Conheça as 13 questões de raciocínio lógico mais cobradas. Não é porque é sexta-feira 13. Não é porque 13 dá azar, não. Hoje 13 é o número da sorte. Separei aqui 13 questões super cobradas de raciocínio lógico, independentemente de banca. Então, galera, baixa o material que tá na descrição do vídeo, deixa o like aí, curta e compartilha. E vamos embora com o canal que mais oferece conteúdo para vocês. Então, seguir o método Sormani não tem como dar errado. Então, vamos embora. As 13 mais cobradas de raciocínio lógico. Galera, tá aí a questão de número 1. Professor, e essa questão é sobre o quê? Número de linhas numa tabela verdade. Ó, FGV, Sebrasp, IBFC, Consuplan, Consupan, todas as bancas cobram isso e você não pode perder questões dessa parte. Vamos lá. Em um sistema de monitoramento, 4 sensores independentes, denominados A, B, C e D, são responsáveis por detectar anomalias em um processo de fabricação. Um alerta é emitido pelo sistema se a proposição composta for verdadeira. Considere que cada sensor pode apresentar somente 2 estados possíveis, ativo ou inativo, e que os estados são mutuamente exclusivos e exaustivos, ou seja, só churumela. O número total de linhas necessárias para construir a tabela verdade que representa essa proposição composta é... Galera, é sempre uma técnica que eu utilizo, que é o seguinte, ó. É a técnica dos 4Q. Professor, e que técnica é essa dos 4Q? Que eu quero na questão. Às vezes você não precisa ler o texto todo. Você vem para o comando da questão. Se precisar do texto, você volta. Não precisava ler nada disso. Que eu quero na questão? O total de linhas. Galera, como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n. Professor, o que é o n? Quando tem letras, o número de letras distintas. O número de informações distintas. Cada letrinha dessa é uma proposição simples. Eu tenho quantas letras aí? 4. Letra A, letra B, letra C, letra D. 2 elevado a 4. Multiplicar o 2 quantas vezes? 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Letra E de quê? Eu vou ser aprovado. Gente, comenta aí, ó. Eu vou ser aprovado. Galera, prova da PF, agente administrativo, caiu uma questão de número de linhas da tabela verdade. Então, isso cai mais do que Neymar. Vamos embora. Gente, questão 2, ó. Ele vai falar aqui nas leis de Morgan. Gente, sabe o que são as leis de Morgan? Que até os editais da Sebrasp traz lá. Leis de De Morgan. Leis de De Morgan é como você nega o e como você nega o ou. Onde eu chamo isso de netrone. Nega, troca, nega. Toda vez que fala em leis de De Morgan,
são as leis que a gente aprende para negar proposições que têm o e, proposições que têm o ou. Então vamos lá. Baseado nas leis de De Morgan, encontre a alternativa que nega corretamente a proposição. Mel é uma cachorra obediente ou preta é uma cachorra fiel. Gente, como é que eu nego frases que tem o ou? É o netrone. O que é o netrone? Nega tudo e troca o ou por e. Gente, eu não posso negar o ou com o próprio ou. Eu não posso. Eu nego o ou com o e. Beleza? Então, você vai negar Mel é uma cachorra obediente, vai ficar Mel não é uma cachorra obediente. Tá aí. Vai trocar o ou por e. Show. Só que eu vou negar preta é uma cachorra fiel. Qual a negação de preta é uma cachorra fiel? Preta não é uma cachorra fiel. E aí, gente, resposta. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Vamos lá, ó. 8 horas e pouquinho e nós estamos aqui. Vamos embora. Vamos vencer. Galera, isso cai demais. Nega tudo, troca o ou por e. Vamos para a próxima? Questão 3. Ó, questão da VUNESP. Gente, inclusive tem uma aula aqui, teoria e questões de negação de proposições compostas, tá? Vamos lá. E eu dou todas. Negação do ou, negação do se e somente se. Vamos lá. Considere a afirmação. Se os jovens são a força da sociedade, então os de meia idade são a sustentação. Uma negação lógica para essa afirmação é, galera, negação é muito cobrada em prova. Nós vimos a negação de quem? Do conectivo ou. Agora a negação do sim então. Gente, primeira coisa, eu não nego o ou com o ou. Porque a negação do ou é o e. Eu também não nego um sim então com o próprio sim então. Então, ó, onde tem aqui o se, já foi embora, ó. Gente, só com esse bizu, nós já matamos A, C e D. Tchau. Professor, como é que eu nego o sim então? Gente, a negação do sim então é o marido safado. Professor, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda, né? É o marido infiel. Gente, o marido infiel, ele tem uma técnica. Ele mantém sempre a primeira e nega sempre a segunda. Então, acompanhe. Como é que eu vou negar o sim, então? Eu vou na própria frase. Ó, mantenho a primeira. Eu vou manter essa parte aqui que tá em verde. Primeira parte, gente, é quem tá entre o se e o então. Eu mantenho. Então eu vou manter o quê? Os jovens são a força da sociedade. Aqui tá os jovens não são. Já tá errado, porque a primeira parte eu mantenho, ó. Só ficou letra E. Mas vamos lá, ó. Os jovens são a força da sociedade. Mantive. Só que eu mantenho e toda vez que eu for negar o se então, eu tenho que trocar por e. Troquei. E vou negar a segunda. Quem é a segunda? Essa parte aí que tá depois do então, ó. Eu nego. Eu vou negar o quê? Os de meia idade são a sustentação. Qual é a negação disso? Os de meia idade
não são a sustentação. Resposta. Letra E. Negação do ou. Netrone. Nega tudo e troca o ou por e. Negação do sim, então. Marido safado. Mantém a primeira, ou seja, repito a primeira, quem está entre o se e o então. Troco o se então por e nego quem? A segunda. Nego os de meia idade são, vai ficar os de meia idade não são. Resposta, letra E. Vamos para a próxima. Questão 4. Ó, uma questão agora, né, do domingo passado, gente. Ó, hoje é quinta-feira, domingo passado agora, dia 13. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a não é verdade que Maria não pratica esportes, embora João não participe. Galera, veja, tem uma aula de teoria e questões aqui 0800 de equivalência e tem uma de negação. E eu sempre digo aos alunos, ó, toda questão que tem equivalência e negação, ou não é verdade que, o que prevalece é a negação. É como se ele dissesse, eu quero uma proposição que seja igual à negação dessa. Toda questão, galera, vamos lá, que tenha o não e tem equivalência, o que é que prevalece? Negação. Se uma frase começar com não é verdade que, você vai fazer a negação. Então vamos lá, ó. Se a frase começou com não é verdade que, você vai negar isso aqui que vem depois dela, ó. Você vai negar isso aqui. Maria não pratica esportes, embora João não participe. Galera, embora é o e. Embora, mas, contudo, todavia, isso é o e. E como é que eu nego o e? Como é que eu nego o e? É o netrone. É o netrone. O que é o netrone? Nega tudo e troca o e por ou. Quando foi, ó, quando foi o ou? Netrone. Nega tudo e troca o ou por e. Quando é o e? Netrone. Nega tudo e troca o e por ou. Eita, professor, agora ficou moleza. Eu vou negar Maria não pratica, ó. Quando uma frase já tem um não, é só retirar. Qual é a negação de Maria não pratica? Maria o quê? Pratica. Maria pratica. Só que eu nego o e com quem? Com o ou, ó. Eu nego o e com quem? Com o ou. E nego João não participa. Qual é a negação de João não participa? João o quê? Participa. Resposta, letra D. O cara tem que lembrar que quando numa questão tem o não e tem a equivalência, o que é que prevalece? A negação. Se uma frase começar com não é verdade que, o que é que você tem que fazer? Negar. Como é que eu nego o e? Nego tudo, troco o e por ou. Neguei Maria não pratica. Maria pratica. Troquei o e por ou. Neguei João não participa. João participa. Letra D de Deus. Letra D de deu certo. Vamos para a próxima. Questão 5. Das sentenças abaixo, qual é aquela que é
logicamente equivalente à frase. Gente, agora aqui ele não está falando de negar, ele está falando de equivalência. E você tem aqui o se então. Ó, ele está dando a frase: se eu jogo bola, então eu como macarrão. E ele pede uma frase equivalente, uma frase que diz a mesma coisa. Gente, o sim então, ele tem duas equivalências importantes. O que eu chamo de negim, que é, ó, o que é o negim, tá? É negim. Negim nega as duas e inverte. Que é chamado também, gente, de contrapositiva. Quando o cara chega na prova e diz, eu quero a contrapositiva, é o negim. Uma das equivalências do sim, então, é negar as duas partes e inverter. E veja que na alternativa, ó, eu só tenho o próprio sim, então. Então, uma equivalência do sim, então, é o quê? Eu vou negar, eu jogo bola, eu vou negar, eu como macarrão e vou trocar, ó. Trocar de posição. Então, ó, qual é a negação de eu como? Vem pra cá negando, porque você troca de posição. Vai ficar: se eu não como macarrão, então nego, eu jogo bola. Vai lá pra frente. Qual é a negação de eu jogo bola? Eu não jogo bola. Nega a primeira, nega a segunda, inverte. Tem aí, se eu não como macarrão, então eu não jogo bola? Tem. Letra D. Gente, só questões 2025. Primeira equivalência, transformar um sim então em outro sim então. Negim. Nego as duas partes e inverto. Assistam a aula completa que tem aqui sobre equivalências, tem sobre negação, beleza? Vamos para a próxima. Ó, considere a sentença. Se a calça é branca e a camisa é azul, então o sapato é preto. Uma sentença equivalente à sentença dada é... Vamos lá. Galera, isso aqui é um se então. O se então, ele tem duas partes, ó. Aqui é a primeira parte, que é o antecedente, né? É quem tá entre o se e o então. E aqui é a segunda parte. É a segunda parte. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, galera, eu vou pegar aqui e vou aplicar as duas equivalências. As duas equivalências. Só para mostrar a vocês. Vamos lá. A primeira equivalência que eu tenho é o negim. O que é o negim? Nego as duas partes e inverto. E aí, veja como é que vai ficar, ó. O se então continua. Só que eu vou fazer o quê? O sapato é preto, vem pra cá negando. Vai ficar:
Se o sapato não é preto, se o sapato não é preto, e agora eu vou negar isso aqui, ó. Eu vou negar isso aqui e vou jogar pro outro lado. Só que você tem que tomar um cuidado, tá? Por quê, gente? Ó, porque essa primeira parte que eu vou negar, ela tem um E. E como é que eu nego uma frase que tem um E? Nego tudo e troco o E por OU. E aí, ó, como é que vai ficar? Qual é a negação aqui da calça é branca? A calça, o quê? Não é branca. E aí, ó, quando eu nego o E, ou nego a camisa é azul, vai ficar o quê? A camisa não é azul. Então, ó, neguei o sapato é preto, joguei para um lado. Neguei a camisa é branca, a calça é branca e a camisa é azul, joguei para o outro. Só que você tem que lembrar, quando eu nego uma frase que tem um E, eu nego tudo e troco o E por OU. Veja se tem essa resposta. Vamos lá. Se o sapato não é preto, ó, se o sapato não é preto, aqui já tá fora, ó. Porque ele botou se o sapato é preto, tá fora. Se a calça não é branca, não. Seria, se o sapato não é preto, beleza, até agora ok. Então, a calça não é branca, a calça não é branca e a camisa não é azul, ó. Olha a pegadinha aqui, ó. Isso aqui não é E. Isso aqui tinha que ser o que, gente? O OU. Tá aí. Já eliminamos 3 alternativas. Gente, só que tem outra, né? Só que tem outra. Professor, e qual é a outra? Gente, é a equivalência do Neymar sentou. Ó, eu posso transformar o se então em ou. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Galera, o se então pode se transformar num se então. Equivalência. Negando as duas e invertendo. Mas um se então ele pode ser transformado em ou. Como? Negando a primeira, mantendo a segunda. Então, veja o que eu vou fazer, ó. Neymar. Nego a primeira. Gente, a primeira é essa aqui, né, ó. É essa aqui, ó. Negue isso. Como é que eu nego? A calça é branca e a camisa é azul. Como é que eu nego o E? Nego tudo e troco o E por OU. A calça não é branca. Ou, né? Porque para negar o E eu troco por OU. Ou a camisa não é azul. Ó, neguei a primeira. Só que eu troco o se então, ó. O se então por quem? Por OU. Lembre, eu nego a primeira. Tá aqui. E mantenho a segunda. Mantenho. Mantenho o quê? O sapato é preto. Tem isso aí. A calça não é branca. Ou a camisa não é azul. Ou o sapato é preto. Tem. Letra A. Gente, tem uma aula massa aqui. Equivalências lógicas. Eu mostro todos os tipos de equivalência. Inclusive equivalência de outros conectivos. Tem uma aula aqui só de negação, 0800. Assistam. E, gente, entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo. A galera que está esperando o nosso curso básico de raciocínio e de matemática. Beleza? Só alegria. Vamos embora. A7. Ó. Então vamos lá. O que é que a gente tá vendo aqui? Que 13 é o número da sorte. A gente tá conhecendo as 13 questões de raciocínio lógico mais cobradas, ó.
Questão de número de linhas da tabela, negação do ou, negação do sim então, negação do e, equivalência do sim então, as duas. Questão 7, uma questão de calendário. Massa. Agora, do domingo passado. Sabendo que 13 de julho, 13 de julho de 2025 foi um sábado. Não, né? Foi um domingo, né? Foi um domingo. Então, se 13 de julho de 2025 foi um domingo, em que dia da semana cairá 13 de julho de 2029? Então vamos lá, ó. 13 de julho de 2026, 13 de julho de 2027, 13 de julho de 2028, 13 de julho de 2000 e quanto, gente? E 29. Vamos lá. Gente, primeira coisa, ó. Veja, hoje é que data? Vamos lá. Hoje é dia 17/7 de 2025. Quinta. Eu quero saber 17/7 de 2026. Quando a data é a mesma e eu vou de um ano para o outro, geralmente eu pulo um dia. Então, hoje, 17/7 de 2025 é uma quinta-feira. 17/7 de 2026 vai ser que dia? Vamos lá. Se entre as datas não tem 29 de fevereiro, lembre, 29 de fevereiro você só vai ter no ano bissexto. Se, quando você sai de 17/7 de 2025 para chegar em 17/7 de 2026, se entre essas datas eu tenho 29 de fevereiro, aí eu vou pular 2 dias. Se eu não tiver, eu só pulo 1. Gente, 2025 não é bissexto, nem 2026 é bissexto. Então não tem como entre as datas você ter 29 de fevereiro. Então, eu só vou pular um dia. Pode olhar no seu calendário que 17/7 de 2026 é uma sexta. Acabou. Tranquilo? É isso que eu vou fazer, ó. Vamos lá, ó. Isso aqui não é bissexto. Isso aqui não é bissexto. Esse aqui é bissexto. E esse aqui não é bissexto. Lembre, gente, para fazer essa questão, tá? Uma dica chula. Ano bissexto é ano de Olimpíada. 2024, 2028, 2032, de 4 anos. Beleza, vamos lá. Gente, então, ó, daqui para aqui, até porque isso aqui não é bissexto, você não vai ter entre as datas 29 de fevereiro. Então eu só vou pular um. Domingo aqui vai ser segunda. Mesma coisa, ó, nenhum dos dois aqui são bissexto. Entre as datas não tem 29 de fevereiro. Então, daqui para aqui eu vou pular um dia. Vai ser o quê? Terça. Gente, agora cuidado, ó. Eu tô indo para julho. Ó, eu tô indo para julho de um ano bissexto. Se eu tô indo para julho de um ano bissexto, se eu tô indo para julho de um ano bissexto, ele vai passar por 29 de fevereiro. Então, entre essas datas aqui, ó, você tem o 29 de fevereiro. Até porque eu tô saindo de julho de 2027 para julho de 2028. Então, entre essas datas, eu tenho 29 de fevereiro.
Até porque eu tô indo para julho, então eu vou passar para fevereiro. Então aqui eu vou pular quantos dias? 2 dias. Terça aí pulando 2 dias. Quarta, quinta. Quinta. Beleza? Agora, ó, eu vou daqui para aqui. Eu sei que 2028 é bissexto. Só que eu tô saindo de 13 de julho de 2028 para 13 de julho de 2029. Eu já passei por 29 de fevereiro, né? Então eu não vou passar mais por 29 de fevereiro. Então aqui eu só vou pular o quê? Um dia. Então vai ser o quê, gente? Sexta-feira. Quando você sai da mesma data, de uma data para outra, tá? Mesma data. Aí eu tô no dia 13 de julho, tô saindo pro dia 13 de julho. E os anos são diferentes, né? Quando eu vou de um ano pro outro, se entre as datas tiver 29 de fevereiro, você pula 2 dias. Se não tiver, você pula 1. Resposta D. A8. Galera, questãozinha de Sebrasp. Assista uma aula aqui que eu botei de associações lógicas, que eu ensino a técnica do risco. Isso aqui cai muito. São aqueles probleminhas que você tem pessoas, profissões, idades, cidade onde nasceram, e aí ele conta uma historinha para você associar as informações. Não precisa ficar fazendo aquelas tabelas com 5, não. Use a técnica. Ó, Ana, chamada de A, Bruna e Cláudia estão visitando a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Elas exercem profissões diferentes: advocacia, engenharia e psicologia. E moram em cidades diferentes: São Paulo, Brasília e Curitiba. Além disso, sabe-se que Cláudia não é a psicóloga e mora em São Paulo. A advogada mora em Curitiba, e a psicóloga não é Bruna. Com base nessas informações da situação hipotética precedente, é correto afirmar que. E aí, gente, ó, ele falou aqui nas profissões e onde elas moram. Você vai pegar e vai botar aqui, ó, a profissão para todo mundo, ó. Advocacia, botar assim. Engenharia, psicologia. Advocacia, engenharia, psicologia. Advogado, engenharia, psicologia. E agora os locais: São Paulo, Brasília e Curitiba. São Paulo, Brasília e Curitiba. São Paulo, Brasília e Curitiba. Vamos lá. Ó, Cláudia não é psicóloga. Onde tem Cláudia, eu tiro psicóloga. Só que ela mora em São Paulo. Ó, vou circular. Cláudia mora em São Paulo. Então, ó, já sabe que Bruna não é em São Paulo e que Ana não é em São Paulo. Beleza. A advogada mora em Curitiba. Gente, veja. Se a advogada mora em Curitiba e Cláudia, que não é psicóloga, mora em São Paulo, Cláudia não pode ser advogada também. Por quê? Porque Cláudia, ela mora em São Paulo e a advogada mora em Curitiba, pô. Então Cláudia não pode ser advogada. Olha. Concordam, gente? Se Cláudia, ela mora em São Paulo e a advogada mora em Curitiba, Cláudia não pode o quê? Ser advogada. Então, risquei aí de Cláudia advocacia. Só sobrou para Cláudia o quê? Engenharia. Então, olha, essa aqui não pode ser mais engenheira e nem essa pode ser o quê?
engenheira. A psicóloga não é Bruna, ó. Já risquei psicologia de Bruna. Sobrou pra Bruna o quê? A advocacia. Então, ó, Cláudia já é engenheira, Bruna advogada, só sobrou pra quem? Pra Ana ser o quê? Psicóloga. Beleza? E aí ele disse, ó, a advogada mora em Curitiba. A advogada é Bruna, então ela mora em quê? Em Curitiba. Gente, acabou. Ó, em São Paulo tá Cláudia. Bruna em Curitiba. Então, Ana vai estar na onde, Ana? Só sobrou pra Ana. Tá em quem, gente? Em Brasília. Acabou. Letra A. Bruna mora em Brasília? Não, em Curitiba. A engenheira mora em Brasília? A engenheira mora em São Paulo. Cláudia é engenheira? Não. É sim, ó. Cláudia é engenheira. Letra C. Vamos ver as outras. Ana é advogada? Não. Ana é psicóloga. A psicóloga mora em Curitiba? Não. A psicóloga mora em quê? Brasília. Galera, veja que a gente não precisou ficar fazendo tabela. Tá vendo que lindo? E, gente, isso cai por demais. Vamos para a próxima. Questão 9. Considerando a coleção constituída com números inteiros e positivos e possuindo a estrutura lógica, ó, 2, 5, 9, 19, 37, 75, 149, 299. Nessa coleção ordenada, o número que segue imediatamente o elemento 299, ele quer o próximo aqui, ó. Ele quer o próximo. Galera, toda questão que você pega de sequência, que cai demais, né, gente? Sequência de números, de figuras, de palavras, de letras. Toda questão que pede sequências, você pensa nas 4 operações. Estou somando quanto? Multiplicando quanto? Estou subtraindo quanto? E aí, veja o que é que ele fez aqui, ó. Do 2 para o 5, ele dobrou e somou 1. O dobro de 2, 4. Mais 1, 5. Porque, gente, você podia pensar assim, ó. Somou 3 do 2 para o 5. Aqui somou 4. Aqui somou 10. Aí aqui já somou quanto? 18. E aí você não encontra um padrão. Tá vendo? Logo de cara, tá? Logo de cara. Você não encontra um padrão logo de cara. Tranquilo? Você podia pensar nisso aí, ó. Somou 3, somou 4, somou 10. Depois, somou 18. Aí agora, do 37, por exemplo, ó. Do 37 é para o quê? O 75. Se você olhar aí, galera. Somou quanto? 38. Tranquilo? Beleza? Gente, se você for fazer desse jeito, tá? Depois você vai ter que pegar aí e encontrar o quê? Uma determinada lógica. E você vai ver que você pode demorar um pouquinho. Como foi que eu pensei aqui, ó? Veja. Do 2 para o 5, dobrou e somou 1. Do 5 para o 9, dobrou e tirou 1, ó. O dobro de 5 dá 10, tirou 1, 9. Do 9 para o 19, dobrou e somou 1. O dobro de 9, 18. Mais 1, 19. Do 19 para o 37,
dobrou e tirou 1. Do 37 por 75, dobrou, ó, o dobro de 37, 74, mais 1. Daqui para aqui, do 75 para o 149, dobrou. Quem é o dobro de 75? 150, tirou 1, 149. Daqui para aqui, dobrou e somou 1. Então agora vai o que, gente? Dobrar e tirar 1. Ó, quem é aí o dobro, né? O dobro de 299? 598. Tirando 1. 597, letra D. Gente, eu poderia pensar aqui em outras lógicas, como eu tenho, mas tá aí. Ó, PM Ceará, agora super recente. Tranquilo. Vamos para a próxima. Questão 10. VUNESP. Durante uma investigação sobre o desaparecimento de um valioso colar em uma galeria de arte, 5 funcionários foram interrogados. Cada um deu sua própria versão sobre o ocorrido. Lucas disse: eu não peguei o colar. Marta disse: Nina foi quem roubou, bicha cabueta. Nina disse: Otávio é o culpado. Pedro disse: Lucas tá dizendo a verdade. Otávio tá dizendo: Marta tá mentindo. Sabendo que apenas uma das pessoas mentiu, é correto afirmar que o ladrão do colar foi... Vamos lá. Gente, isso é uma questão de verdades e mentiras. Ó, eu sempre digo para os meus alunos que essas questões de verdades e mentiras, como é que a galera faz na hora da prova? A galera faz o seguinte, ó. Ah, se uma pessoa tá mentindo, aí bota Lucas mentindo e as outras falando a verdade, aí faz teste. Aí se encontrar uma contradição, agora bota Marta mentindo e os outros falando a verdade. Você perde tempo. Ó, todo probleminha, galera, que chega na prova e tem dentro da história um acusando o outro. Ele quer saber quem mente, quem fala a verdade, quem roubou, quem pegou o bolo. Você vai procurar se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Ó, quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Por exemplo, ó, Sormani disse que Bruno é mentiroso. Quando eu digo que uma pessoa é mentirosa, ou o mentiroso sou eu que acuso, ou foi ele que foi acusado. É sempre assim. Tranquilo? É uma das possibilidades para você sair. Então, olhando aí para as alternativas, ó, aqui Otávio disse que Marta mente. Se Otávio disse que Marta mente, ou Otávio é um mentiroso, ou Marta é a mentirosa. Veja que eu uso ou, viu? Não pode estar os dois mentindo. Quando alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Ou quem acusou, ou quem foi acusado. Então, eu já sei que Otávio ou Marta é quem mente. Todos os outros, tirando Otávio e Marta, vão estar falando a verdade. Até porque, ó, apenas uma pessoa mente. Então, quem é um mentiroso? Ou Otávio ou Marta. Os outros, ó, Lucas fala a verdade, Nina fala a verdade e Pedro fala a verdade. Porque quando alguém diz que o outro mente, o mentiroso ou é quem acusa ou quem foi acusado. Então, com certeza, Lucas, Nina e Pedro, eles falam a verdade. Porque o mentiroso está entre Otávio
ou Marta. E, gente, ele quer saber, na questão, quem roubou o colar. Ó, Nina, ela fala a verdade. E Nina disse que o quê? Que o Otávio é culpado. Então, de fato, gente, foi Otávio. Olha, foi Otávio que roubou. Agora, se eu quiser saber quem tá mentindo. Quem tá mentindo? Vamos lá. Ó, Marta disse que Nina foi quem roubou. Marta disse que Nina roubou. Mas eu já sei que quem roubou foi Otávio. Então, com certeza, Marta, ela o quê? Marta mente. Então, a mentirosa é Marta. Ó, de fato, tá vendo? A mentirosa é Marta e quem roubou foi o quê? Otávio. Gente, eu costumo dizer, e eu mostro lá no curso, que tem 4 tipos de questões de verdades e mentiras. Uma é essa aqui. Beleza? Vamos embora? A 11. Vamos lá. Se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes e tiver cumprido mais de 1/3 da pena, então pedirá o livramento condicional. Com base na proposição P precedente, julgue o item que se segue, considerando apenas os aspectos atinentes à lógica sentencial. Ó, se P for falsa, né? Se essa proposição P for falsa, o condenado não pedirá o livramento condicional. Vamos lá. Gente, a proposição P está dizendo isso, ó. Se o condenado não for reincidente, botar rei, tá? Não for reincidente e tiver bons antecedentes e tiver cumprido mais de 1/3 da pena, então, ó, sempre embaixo do então é a seta, né? Então, o que? Pedirá o livramento. Pedirá o livramento. Galera, você tem aqui o conectivo sim, então. Ele disse que essa frase ela é falsa para essa proposição P ser falsa. Gente, o sim então é falso na Vera Fischer. Isso tudo tem que ser verdade. E isso aqui tem que ser falso. O sim então só é falso na Vera Fischer. Então, gente, ó, tá vendo que isso aqui são frases que tem o E? O E. No E só é verdade quando tudo for verdade, né? Então, isso aqui tem que ser tudo verdade. O cara, né, tem que ter o quê? Bons antecedentes, tem que ter cumprido mais de 1/3, não pode ser reincidente. Só que é falso que ele pedirá o livramento. Gente, se pedirá o livramento é falso, é porque o condenado, ele o quê? Não pedirá. Esse item é o quê, gente? Correto. Gente, se pedir é falso, a negação não pedir é verdadeiro. Então, se P for falso, se a frase for falsa, o condenado não pedirá o livramento, sim, de fato não pedirá. Porque se pedirá é falso, eu posso concluir que não pedir é verdadeiro, item certo. E regras de tabela verdade
é muito cobrado, gente. Então tá aí, ó. 11 questõezinhas. Vamos embora. Questão 12. O número mínimo de pessoas em um grupo para garantir, aparece também esse termo, ó, para ter certeza que necessariamente pelo menos 9 delas fazem aniversário no mesmo mês do ano Gente, quantas pessoas eu tenho que garantir, eu tenho que ter, para que 9 delas façam aniversário no mesmo mês do ano? Ó, você podia testar até as respostas se você quisesse. Por exemplo, ó, só para você ver aqui, eu vou dar uma dica, tá? 96 pessoas. Se eu dividir 96 por 12, ó, se eu dividir 96 por 12, 96 por 12. Por que por 12? Porque eu não tenho 12 meses. 96 dividido por 12 dá 8. 8 vezes 12 dá quanto? Gente, 96 pessoas não garantem que pelo menos 9 fazem aniversário no mesmo mês, porque eu posso ter 8 pessoas em cada mês. Então, gente, 96 não garante. Por que 96 não garante? Porque eu posso ter 8 pessoas fazendo aniversário em cada mês. 8 em janeiro, 8 em fevereiro, 8 em março. Então não garante. Professor, 97 divida por 12 dá 8. 8 vezes 12, 96, sobra 1. E 97 garante. Professor, por que 97 garante? Se eu tiver aqui, a pior das hipóteses, 8 pessoas em cada mês, essa aqui que tá de fora, ela vai coincidir com uma daquelas que estão nos meses. Eu não tenho 8 em cada mês. Se eu tiver 8 em cada mês, eu tenho 96. Não tenho 96? Essa que tá de fora, ela com certeza vai coincidir com qualquer uma das 8 que tá lá em cada mês. E aí eu vou ter 9, né? 9 garantindo. Então, gente, 97 garante. Pessoal, todos esses garantem. Mas ele quer o quê? Um mínimo. Como é que eu faço esse tipo de questão rápido? Sempre você faz isso, ó. Ele não quer garantir 9. Abaixo do 9, quem é o inteiro mais próximo? 8. É sempre assim. Pega o inteiro abaixo, mais próximo do cara que ele quer garantir. 8. Como ele está falando em mês, multiplique por 12 e sempre some 1. Ó, 8 vezes 12 dá quanto? 96 mais 1, 97. 97, garante. Se fosse 13, garantir 13 não. Se fosse garantir 10, o inteiro abaixo do 10, mais próximo, 9. Vezes 12, mais 1. Se fosse no lugar de mês do ano, dias da semana, no lugar aqui de multiplicar por 12, eu multiplicava por quem? Por 7. Porque uma semana tem 7 dias. Tá aí, galera. Tá vendo? Que beleza. Tá aí. Vamos para a próxima? A última. Ó, no cofre antigo da cidade, uma luz piscava com essa sequência. Na tela, uma pergunta simples. Qual letra está na posição 2014? Essas questões de sequência, que eu chamo de carimbo, caem mais do que Neymar, gente. Essas questões que ele pede uma posição lá na frente, geralmente é porque tem repetição. Ó,
vamos lá. Se você olhar aqui, ó. Vamos lá. D, F, D, E, G. E aí, ó, volta. D, F, D, E, G. Aí, ó, de novo. D, F, D, E, G. Gente, é como se eu tivesse um carimbo, ó, um carimbo D, F, D, E, G. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Eu tenho um carimbo de tamanho 5. Gente, o que é ter um carimbo de tamanho 5? As letras se repetem de 5 em 5. E como é que eu resolvo esse tipo de questão? É só pegar 2014 e dividir por 5. Acabou. O resto, ele vai dizer a posição que eu vou pegar. Então, ó. Já vou pegar agora aqui 201, ó. Dividido aqui por 5, dá 40, né? 40 vezes 5, 200. Dá 1 baixo 4. 14 aí por 5, dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra resto 4. Gente, o resto, ele vai dizer a posição. Eu vou pegar a quarta letra. Quem é a quarta letra aqui? A letra o quê? E. Onde é que tem letra E aí como resposta? Na letra A. Se fosse uma questão que tivesse letra E, aí tem gente que vai e marca a letra E. Não, é a letra E. E a letra E tá em que letra aqui? Letra A. Professor, se o resto fosse 0, a última letra do ciclo seria G. Tá vendo, galera? Show de bola. Gente, tá aí. 13 é o número da sorte, né? As 13 questões mais cobradas. Galera, deixa o like aí, tá? Curta e compartilhe. E, gente, se inscreve no nosso... Siga lá o nosso Instagram, tá? Olha, hoje entra questão, amanhã questão, dicas. Entra no grupo do Telegram. Gente, dá o like aí, curte e compartilha, ó. Se tiver aqui pelo menos 100 comentários, eu vou dar um presentão pra vocês. Quero ver se não vai ter. Gente, é isso. Por aqui ficamos. Um beijão no coração de vocês. Valeu. Fui.